Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. E antes de dar prosseguimento ao nosso assunto de hoje, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão me acompanhando. O canal é pequeno, né? Ele aos poucos está crescendo, já passou da marca de 100 pessoas, mas eu fico imensamente grata a você que está me acompanhando, né? Como eu falei, né, eu vou ficar fazendo os vídeos quinzenais, eu posto sempre dia 1º e dia 15, porque o canal é pequeno, tem poucas visualizações, certo? E não adianta encher muito, eu fico sempre usando esse tempo para ir divulgando ele nos grupos, certo? No Instagram, então a gente vai continuar esse mesmo formato, quinzenal, certo? E hoje a gente vai continuar com a nossa playlist Resenhas Espíritas. Como eu falei, essa playlist é para tratar, né, sobre resumos de livros, certo? Num vídeo de biografias espíritas eu falo sobre o espírito e depois eu venho nas resenhas espíritas e falo sobre a obra, alguma obra dele. Geralmente eu pego alguns assuntos que ele vai ser de um livro que tem um assunto contextualizado, não é só chegar aqui e contar a história do livro, não. O que tem um conteúdo contextualizado dentro da história, né? A gente começou com essa playlist em setembro sobre o livro Memórias de um Suicida. Foi muito bom, né? As pessoas gostaram muito. Eu fiz 2 vídeos explicando e hoje a gente vai dar continuidade. Hoje é só um vídeo porque não tem muito o que ser explanado. É um livro pequeno, simples. Violetas na Janela. Todo mundo já ouviu falar, né? O Espírito Patrícia. É um livro ótimo, muito bom, pequenininho, simples de entender, para as pessoas leigas que não são espíritas, pessoas que não têm um cabedal assim de estudo amplo, cultural amplo. Ele é ótimo para quem quer começar a entender o espiritismo. Ele é um livro bastante divulgado, né? Ele foi escrito em 1993 pela editora PET e hoje consta com 2 milhões de exemplares vendidos. Isso são os dados oficiais, a pessoa que compra na livraria, fora o que a gente tem de PDF espalhado nos grupos, né? E as pessoas compartilham muito PDF desse livro. Ele é muito bom, porque ele é um livro de falso entendimento. Ele é do mesmo padrão do Nosso Lar, o best-seller. Só que o Nosso Lar é uma escrita mais rebuscada. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento. Quem não é muito apto de leitura, quem não conhece muito espiritismo, né? E também nos livros de Luiz Sérgio, do Espírito, a gente vai falar sobre ele. Então, Violetas na Janela foi escrito em 1993 pelo Espírito Patrícia, certo? Através da tia dela, Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Vera Lúcia até hoje continua escrevendo, ela usa através de vários espíritos, né? Principalmente Antônio Carlos. É a pessoa que ela mais trabalha, mas ela também já psicografou obras de outros espíritos, certo? Então, eu sempre faço uma biografia do espírito antes de fazer a resenha, só que não tem muita coisa de falar sobre Patrícia. Patrícia, né, consta na obra, morreu aos 19 anos, vítima de um derrame no acidente vascular cerebral e foi para a colônia espiritual de São José dos Passos. Ela morava em São José dos Passos, São Sebastião dos Passos, uma cidade no interior de Minas Gerais, e ela foi para uma colônia espiritual que fica acima da cidade. A gente depois vai conversar sobre essas colônias espirituais que fica em cima da cidade de São José dos Passos. Então ela foi para essa colônia espiritual chamada São José dos Passos, né? Ela morreu aos 19 anos, vítima, né, do acidente vascular cerebral, mas ela não teve dificuldade em adaptar. Já era uma pessoa um pouco evoluída, já vinha de uma família espírita. A família, o pai, a mãe, os irmãos dela já tinham conhecimento espírita. Ela frequentava o centro espírita, o pai era, né, diretor de um centro, dava palestra, então ela não teve dificuldade, nem ela nem a família, né? Apesar do sofrimento, da separação, ela entendeu que o momento dela morrer tinha chegado. Então a gente vai ver a obra dela quando morre, vai para essa colônia espiritual, que fica acima da cidade de São Sebastião dos Passos, em Minas Gerais. Né? Então não tem muita coisa para se falar. Ela escreveu, ela depois na trajetória a gente vai ver, ela recebeu a incumbência de escrever esses 4 livros, Violetas na Janela é o mais famoso, mas ela tem outros livros, né? Vivendo no mundo dos espíritos, Vivendo no mundo dos espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. Foram os 4 livros que ela escreveu. Depois a gente não tem mais notícias sobre ela.
né? Se sabe num livro de Antônio Carlos que eu fiquei sabendo por um livro de Antônio Carlos, que eu li esse livro, uma pessoa queria conhecer ela e foi até a colônia espiritual. Ela hoje reside numa colônia de estudos, né, professora, e vive até hoje. Eu não sei até o momento se ela já voltou ou não, que a Alba já faz um bom tempo esse livro que eu li, não sei nem se uns 10 anos ou até menos. Mas aí vamos lá no livro, né? Ela morreu, né? Ela é filha de José Carlos e Anésia, né? A família espírita, como eu mesmo disse, ela foi para essa colônia espiritual. Então lá ela conta a história, né? Ela acordou e foi acolhida por Maurício, que era um espírito que fica lá, né? O responsável, e depois de um tempo de estudo, ela foi para a casa da avó dela. A avó dela ama Azevedo, né? A avó dela lá, que já estava esperando ela lá. E o livro vai contando o processo de adaptação dela, né? Um processo de adaptação que ela foi passando, e ela vai contando quando o espírito morre, vai se aprender a se alimentar, vai aprender a se vestir, e o livro é bastante interessante, ela vai contando, né? Não, assim, como é que ela vai aprender que o espírito não precisa tomar banho, ele se limpa com a força do pensamento, limpa as roupas, mas como ele está no processo de adaptação, ela usava banheiro, ela pegava as roupas, vestia uma roupa normal que eles deixavam lá, né? E ela vai contando esse processo de adaptação, depois ela vai para a casa da avó, mora lá com a avó, e o livro vai traçando, né? Essa trajetória dela, adaptação no mundo espiritual, até ela ir estudar, ser professora, e o livro conta bastante coisa, né? E ele é bem similar. Essa colônia é um porte médio, porque a gente sabe que as colônias têm todo tamanho, né? Colônia pequena, colônia de porte médio, e essa colônia é um porte médio, mas lá nós sabemos que tem todos os departamentos. A gente um dia vai falar sobre essas colônias espirituais, mais detalhado, né? E o livro, ele fala sobre essas violetas. O que são essas violetas? A mãe dela gostava muito de violetas, né? Na janela, botar as violetinhas lá no parapeito da janela, e ela mentalizou, então a avó plasmou, quer plasmar, o espírito plasma com a bolsa, ele pode plasmar flores, objetos, tudo. Então a avó dela plasmou e botou aquelas violetinhas, né, da mãe dela lá na janela. E aí ela vai contando, né, ela conheceu o Frederico, e esse Frederico faz parte da vida dela em outros planos. É bastante interessante, eu recomendo muito vocês lerem esse livro, certo? E aí ela vai contando a trajetória, o aerobus, as visitas, aprender a volitar. É muito interessante, não tem muito, porque a gente vai ter que entrar num resumo sobre as colônias espirituais. Ela teve período que ela pôde visitar a família, né? E ela via a mãe dela, às vezes sofria a falta dela, que é normal, a pessoa passando um período, que a mãe dela sofreu um abalo, né, assim, da morte dela, mas aí a família se adaptou. Então, assim, bastante interessante esse livro. Eu recomendo a vocês lerem esse livrinho. Então, não tem muito o que ser dito, porque o assunto eu tenho que estender sobre as colônias espirituais. Então, assim, fique com Deus, certo? No próximo programa a gente vai voltar para nossas biografias espíritas. Vamos falar sobre o espírito Luiz Seixo. Quem foi Luiz Seixo? Então, a gente vai falar sobre ele no outro programa, sobre algum livro dele. Então, no próximo programa a gente vai falar sobre Luiz Seixo. E fico imensamente grata a você que me acompanhou até aqui o momento. Aqui quem falou foi a Lúcia Carneiro. Fique com Deus e até a próxima.